Jesus escolheu 12 discípulos. A principal característica deles era a sua diversidade, pois eram de origens e experiências de vida variadas. Mas Jesus não apenas os chamou, como também lhes deu poder para cumprir o seu chamado. O mesmo princípio se aplica hoje. A quem Deus chama, Deus capacita. A capacitação pode não ser completamente evidente no início do ministério, mas com certeza será evidente ao longo da caminhada. Aqueles 12 homens, com exceção de Judas, têm um lugar importante no plano da redenção de Deus, incluindo um papel específico no julgamento futuro e na fundação da igreja. A sua posição e a sua obra serão gravadas por toda a eternidade. Esta é a primeira e única vez em Mateus que os 12 são chamados de apóstolos. A palavra apóstolo significa literalmente aquele que é enviado, como um embaixador. Jesus deu também as instruções geográficas iniciais para os 12 apóstolos. A ordem era de caráter restrito e temporário. Ao restringir inicialmente a ida deles pelo caminho dos gentios e a entrada nas cidades dos samaritanos, Jesus estava garantindo que a mensagem do reino de Deus fosse levada primeiro ao povo de Israel. A intenção de Deus era alcançar o mundo inteiro, mas começando por Israel. A missão tinha como foco os judeus. Jesus era o Messias de Israel e seus apóstolos deveriam levar a boa nova primeiramente aos seus conterrâneos. Mas é bom lembrar que esta restrição foi temporária. Após sua ressurreição, Jesus anulou essa restrição e expandiu o mandato para ser universal na grande comissão, instruindo os apóstolos a fazer discípulos de todas as nações. Os discípulos levariam a mesma mensagem que Jesus pregou, mas para uma área muito mais abrangente. Não há menção de que eles pregassem nas sinagogas. Seu ministério de pregação seria de casa em campo aberto e nas ruas. Eles tinham uma mensagem para pregar e um poder sobrenatural para demonstrar. Jesus nunca cobrou nada dos seus discípulos e esperava que eles também ministrassem aos outros sem cobrar nada. Este era o princípio fundamental para os mandamentos que viriam a seguir. O objetivo não era a pobreza em si, mas sim a simplicidade radical e a dependência total de Deus. Ao não levarem nada, eles seriam forçados a confiar que Deus proveria suas necessidades através da hospitalidade das pessoas a quem eles iriam servir. Isso também garantia que o foco da missão fosse a mensagem e não os bens materiais. As cidades que recebessem bem os discípulos e a mensagem de Jesus seriam abençoadas. Já as cidades que os rejeitassem seriam vistas como tendo rejeitado o próprio Jesus e o reino dos céus. Jesus disse que essa rejeição traria um julgamento divino mais severo do que o sofrido pelas cidades pagãs de Sodoma e Gomorra. Isso mostra que a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus traz consigo uma grande responsabilidade aos ouvintes. Jesus preveniu seus discípulos de forma muito sincera que eles enfrentariam perseguição. Eles estavam sendo enviados sem qualquer proteção humana, como ovelhas para o meio de lobos. Isso significa que eles estariam em uma posição de grande vulnerabilidade, cercados por hostilidade da parte das autoridades, líderes religiosos e qualquer pessoa ou sistema que se opusesse à mensagem do reino dos céus. Por causa desse perigo, Jesus os instruiu a serem prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, eles precisariam de sabedoria para evitar armadilhas e de simplicidade para manter a integridade da mensagem. Jesus preveniu também que eles seriam entregues a tribunais, seriam açoitados nas sinagogas e levados perante governadores e reis por causa dele. Mas o propósito dessa perseguição seria dar-lhes a oportunidade de testemunhar a mensagem do reino dos céus entre os poderosos da terra. Isso demonstrou a grande influência que a mensagem do evangelho teria.
Quem poderia imaginar que esses homens desprezados e iletrados pudessem despertar tanta atenção ao ponto de serem chamados para explicar sua fé nos tribunais das personalidades mais ilustres da terra? Mas Jesus disse que, quando chegasse o momento, eles podiam ter total confiança em Deus, sabendo que o Espírito Santo falaria através deles. Jesus disse ainda que a perseguição e o ódio por causa dele se estenderia até entre as famílias, resultando inclusive em morte, e que algumas vezes seria necessário que eles fugissem de cidade em cidade. O versículo 23 é um versículo complexo, que tem gerado divergências de interpretação. Uma das interpretações mais aceitas se encaixa no começo da história da igreja. A vinda do Filho do Homem, mencionada aqui, não se refere à segunda vinda de Cristo, mas sim a uma vinda em juízo divino, manifestada em eventos históricos específicos sobre a nação de Israel, culminando na destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos em 70 depois de Cristo. A missão que Jesus deu aos discípulos seria interrompida por um ato de julgamento do povo judeu, que aconteceria antes que o evangelho chegasse a todas as cidades de Israel. Este evento do ano 70 depois de Cristo marcou o fim da era judaica e a transição definitiva para o reino de Deus, a igreja. Os discípulos não deveriam esperar serem tratados melhor do que Jesus foi tratado. Eles deveriam esperar algo igual ou até pior. Mas o objetivo deles e de todo servo de Jesus deve ser seguir as pisadas de Jesus e ser conforme a sua imagem. Mesmo em meio à perseguição, os discípulos de Jesus não deviam temer, mas ser ousados na propagação do evangelho. O conhecimento e a revelação que os discípulos receberam de Jesus em particular deveria ser levado a público e deveriam fazê-lo sem medo. Eles deviam temer somente a Deus e não aos homens. O pior que seus perseguidores poderiam fazer seria destruir o corpo, mas a alma eles jamais teriam o poder de feri-la. Os discípulos de Jesus precisavam entender e crer que Deus realmente se importava com eles até nos mínimos detalhes. Pois se Deus se importa com os pardais e conta até os fios de cabelo da nossa cabeça, então Ele também cuidará de nós. A ênfase nesta breve sessão é claramente a expressão não temais, usada 3 vezes em 6 versículos. Quem teme a Deus não precisa temer a mais ninguém. O discípulo deve confessar Jesus publicamente. A vida de cada cristão deve fornecer evidências claras suficientes de que eles são de fato seguidores de Jesus. A mensagem dele é uma mensagem de paz. Contudo, como ela chama o indivíduo a um compromisso radical, como o próprio Jesus, é uma mensagem de paz, mas que divide aqueles que a escolhem daqueles que a rejeitam. A divisão entre essas duas escolhas explica por que Jesus não veio trazer paz, mas a espada. A linha divisória entre aqueles que aceitam Jesus e aqueles que o rejeitam atravessa até mesmo as famílias. A espada da qual Jesus falou, por vezes cortaria e ainda corta até famílias. Em termos enfáticos, Jesus explicou que seu discípulo deve amá-lo acima de tudo. Nossa devoção a Jesus deve estar acima até mesmo da nossa própria família. É bem verdade que seguir Jesus nos torna melhores cônjuges, melhores pais e melhores filhos, mas há momentos em que a presença de Jesus divide opiniões e caminhos. Por isso, o discípulo deve tomar a sua cruz e seguir Jesus. Quando alguém tomava a cruz nos dias de Jesus, era por um único motivo: morrer. A antiga cruz romana não negociava, não fazia concessões e não aceitava acordos. Não havia como voltar atrás depois de tomar a cruz. O mesmo acontece com o discípulo de Cristo. Aquele que faz o bem aos discípulos de Jesus é como se o fizesse ao próprio Jesus, porque eles são os seus representantes, aqueles que deram continuidade ao seu ministério. Podemos participar da recompensa dos servos de Deus quando os apoiamos em seus ministérios. Mesmo pequenos atos de bondade, aparentemente insignificantes, como um copo de água fria, oferecidos aos servos de Deus, são muito significativos aos olhos dele.
E amanhã vamos ver Jesus dando um testemunho incrível a respeito da pessoa de João Batista, que estava preso porque havia feito uma crítica severa ao rei Herodes. Não perca o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.